Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 34ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, você pode acessar aqui na descrição do vídeo um link para entrar lá no nosso grupo, baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação e depois voltar aqui, porque tem resolução de tudo aqui no canal. Para essa lista de hoje, eu elaborei uma questão de exponencial, uma questão que fala sobre logaritmo e, para fechar, uma questão sobre geometria espacial. Eu espero que você goste, eu espero que você consiga resolver todas as questões. Espero também que você tenha vindo aqui só para conferir o seu gabarito. Mas aqui eu vou destrinchar tudo que eu coloquei nessa lista, te dando algumas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar a aumentar a sua nota na prova do Enem. Então não perde tempo não, já clica aí em gostei, se inscreve no canal, porque até a prova do Enem eu ainda vou trazer algumas sacadas que vão te ajudar a aumentar consideravelmente a sua nota. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Arthur comprou um videogame de última geração. Por se tratar de um alto investimento, o rapaz fez várias pesquisas antes de adquirir o console e descobriu que o modelo escolhido por ele desvaloriza de forma exponencial, de modo que seu valor V após T anos é dado por V de T é igual a V0 vezes B elevado a menos T sobre 2. Arthur comprou o produto hoje, desembolsando a quantia de R$6.000 e sabe que depois de apenas 2 anos de uso, ele valerá metade do valor gasto hoje. Dessa forma, o videogame passará a valer R$750 depois de T anos. O valor de T é... Primeira coisa, ele te deu uma função, né? Falou que o valor do videogame T anos depois de comprado vai ser V0 vezes B elevado a menos T sobre 2. Isso aqui é a função que ele te deu. Qual que é o problema? O problema é que ele te deu a função, mas essa função está faltando 2 pedaços. Como assim? Está faltando o valor do V0 e está faltando o valor do B. Alguém pode olhar e falar assim, não, Ju, está faltando o T também. Então, gente, o T não está faltando, o T é a variável da nossa função. Mas isso aqui, ó, são constantes, estão faltando esses 2 valores aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Antes, porque a ideia é relativamente simples, né? Eu quero saber quando que vai estar valendo 750. Então, eu vou voltar nessa função, no lugar do valor, vou colocar 750 e vou resolver. Só que, para isso, a minha função tem que estar completa, ou seja, eu tenho que descobrir quem são esses pedaços que faltam. E para descobrir os pedaços que faltam, eu vou ter que usar informações que ele me deu. E ele me deu informações aqui diluídas no texto, mas ele me deu informações. Por exemplo, no tempo t igual a 0, o valor do videogame é R$6.000. Ju, como é que você sabe disso? Porque é o preço hoje do videogame. Na hora que ele comprou, ele pagou R$6.000. Na hora que ele comprou, é o tempo t igual a 0. Depois ele me conta que 2 anos depois, o valor do videogame caiu pela metade, ou seja, daqui a 2 anos o videogame dele vai estar valendo apenas R$3.000. Eu vou usar essas 2 informações para descobrir quem são os pedaços que faltam. Vamos ver. Eu vou trocar aqui o t por 0. V de 0 vai ser igual a V0 vezes B elevado a menos 0 sobre 2. No lugar do V de 0, eu vou colocar 6.000. 6.000 vai ser igual a V0 vezes B elevado a 0. Gente, vou colocar aqui, mas você pode fazer direto, tá? Pensa aí para mim. B elevado a 0 é 1. Então, aqui você acaba de descobrir que o V0 vai ser igual a R$6.000. Ah, Ju, eu percebi isso de cara, porque eu pensei, esse V0 aí deve ser o valor inicial. Então, é os R$6.000. Podia fazer isso? Podia. Eu estou fazendo aqui para não restar dúvidas a respeito desse detalhe, tá? Então, agora a nossa função melhorou um pouquinho, porque agora a nossa função está assim, ó. V de t vai ser igual. No lugar do V0, eu vou colocar R$6.000 vezes B elevado a menos T sobre 2. Falta agora descobrir quanto que vale o B. Agora eu vou usar essa informação aqui, ó. Quando o T é 2, o valor do videogame é 3.000. Então, observa. V de 2 vai ser igual a 6.000 vezes B elevado a menos 2 sobre 2.
Olha o que vai dar isso. No lugar do V2, eu vou colocar 3.000. Então, 3.000 vai ser igual a 6.000 vezes B elevado a menos 1. Aqui, quem tem mais facilidade já pode cancelar uma série de coisas aqui. Mas eu vou fazer passo a passo para todo mundo poder acompanhar, tá? Isso aqui vai ser assim, ó, 3.000 vai ser igual a 6.000 vezes B elevado a menos 1 é 1 sobre B. Vou multiplicar cruzado. 3.000B vai ser igual a 6.000. Passo 3.000 dividindo, vai ser 6.000 dividido por 3.000. Confere. 3 zeros, corta com 3 zeros. 6 dividido por 3 dá 2. Então, acabei de descobrir que o B vale 2. Agora sim, agora eu tenho a minha função completa. V de t vai ser igual a 6.000 vezes 2 elevado a menos t sobre 2. Agora, gente, eu consigo descobrir qualquer previsão que ele quiser aí. Ele quer saber o seguinte, daqui a quanto tempo que o videogame vai estar valendo só R$ 750. Então, eu quero saber daqui a quanto tempo que vai estar valendo R$ 750. Vou trocar aqui o valor por 750 e vou resolver essa equação exponencial que aparece aqui. Dá uma olhada. Vai ser 6.000 vezes 2 elevado a menos t sobre 2. Eu vou fazer aqui um pouquinho diferente, tá? Vou passar esse 6.000 para cá dividindo. Vê se faz sentido. Vai ficar 750 dividido por 6.000 vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre 2. Me ajuda com essas contas, ó. Esse zero cancela com esse zero. Dá para simplificar mais. Por exemplo, aqui por 5 vai dar 15. Aqui por 5 vai dar 120. Dá para simplificar mais. Aqui por 5 vai dar 3. Aqui por 5 vai dar 24. Aqui por 3 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 8. Ah, Ju, eu não sou muito bom para simplificar. Então, você vai ter que dar um jeito de simplificar aqui, porque você vai precisar melhorar isso aqui para terminar de resolver. Mas vai aos poucos, vai devagarinho aí até você conseguir entender essa ideia. Agora é só terminar. Desse lado esquerdo sobrou 1/8. 1/8 tem que ser igual a 2 elevado a menos t sobre 2. Repara, caímos numa equação exponencial na qual a gente vai conseguir igualar as bases. Por exemplo, 2 é uma potência de 2. 1/8 também é uma potência de 2. Vou fazer aqui no cantinho, ó, vê se você consegue entender. 1/8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. E 1 sobre 2 ao cubo eu posso falar que é 2 elevado a menos 3. Eu posso inverter a base e trocar o sinal do expoente. E aí termina, ó, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre 2. O que acontece? Eu tenho duas potências de mesma base que são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Ou seja, menos t sobre 2 vai ser igual a menos 3. Multiplicando cruzado, a gente vai descobrir aqui, ó, que menos t vai ser igual a menos 6. Multiplica por menos 1, t igual a 6. Ou seja, vai demorar 6 anos para que o valor do videogame passe a ser de apenas R$ 750. Espero que você tenha entendido. É um tipo de questão difícil, mas é um tipo de questão muito comum. Entenda, ele vai te dar a função vai vir faltando alguns pedaços, e aí é bem provável que para que você consiga resolver a questão, você primeiro tenha que descobrir quem são os pedaços que faltam. Espero que você tenha entendido. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque ainda vou trazer muitas dicas de questões que podem realmente aparecer na sua prova do Enem. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão, que é uma questão de logaritmo, com um tema que eu acho que vocês vão gostar. Como calcular a verdadeira idade do seu cachorro? A suposição é de que cada ano que um cão vive é equivalente a 7 anos humanos em qualquer estágio da vida do animal. Mas novas pesquisas sugerem que as coisas não são tão simples. Os autores do novo estudo de envelhecimento sugerem que uma maneira sensata de medir a idade biológica é o chamado relógio epigenético, medido por mudanças químicas no nosso DNA que deixam marcas ao longo do tempo. Assim, combinando os níveis de metilação em labradores e humanos, os pesquisadores derivaram uma fórmula para mapear a idade do cão
com seu equivalente humano. Essa fórmula é: idade equivalente humana é igual a 16 vezes o LN da idade cronológica do cão mais 31. Aqui, LN representa o logaritmo natural. Duda quer descobrir a idade que seu cãozinho tem em equivalência com a idade humana. Ela sabe que seu animal de estimação tem aproximadamente 5,4 anos, considerando que LN de 2 é aproximadamente 0,7. LN de 3 é aproximadamente 1,1 e LN de 10 é aproximadamente 2,3, a garota descobriu que a idade equivalente humana de seu cãozinho em ano é. Então, tenta imaginar, gente. Antigamente as pessoas pensavam que um ano nosso valia por 7 anos para eles. E, na verdade, os cientistas descobriram que não é bem assim. Na verdade, a idade segue uma escala logarítmica, ou seja, ela tem um crescimento mais acentuado no início do desenvolvimento do animalzinho, mas depois esse crescimento vai ficando um pouco mais lento. Então, eles até, inclusive, conseguiram modelar isso. E tá aqui, ó. Eles colocaram a fórmula ali. Eu vou dar uma abreviada na fórmula para ver se fica mais fácil. Vou chamar de idade equivalente. O que vai ser a idade equivalente? Vai ser 16 vezes o LN da idade cronológica do cão, vou chamar de IC, mais 31. É essa fórmula que a gente vai usar para descobrir aí a idade equivalente do cachorro, né, comparado com o humano. Primeira coisa, o que acontece? Esse tipo de questão já dá um medo. Por que dá medo? Porque é uma questão de logaritmo. E as pessoas, em geral, têm preconceito com logaritmo. Elas acham que só por envolver a ideia de logaritmo já vai ser uma questão extremamente complicada. E não é assim que as coisas acontecem, tá? Você pode ter uma questão de logaritmo que não é tão complicada. Aqui não é uma questão difícil. Ela é um pouquinho trabalhosa, porque a gente vai ter que calcular um logaritmo aproximado. Mas não é uma questão difícil, não. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que substituir. Mas tem um outro agravante aqui. O outro agravante é esse LN. Porque a pessoa fala assim, Ju, até que se fosse uma questão de logaritmo normal, eu saberia resolver. E aí a pessoa simplesmente esquece que o LN também é um logaritmo normal. Só que é um logaritmo numa base especial. Assim como a gente tem um logaritmo decimal, que é na base 10, a gente tem um logaritmo natural, que é o logaritmo mais importante que existe. A diferença dele é que ele é numa base específica, que é o número E, que é o número de Euler. Mas as propriedades dos logaritmos continuam podendo ser usadas livremente aqui, independentemente se é um logaritmo na base 10, se é um logaritmo na base 2, se é um logaritmo na base E, tanto faz. O nosso trabalho aqui vai ser desenvolver uma conta. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. O que vai ser a idade equivalente? Vai ser 16 vezes o LN de 5,4 mais 31. A nossa dificuldade aqui vai ser em calcular esse logaritmo aproximado. Aí uma dica, que é o que eu falo com os meus alunos. O que mais dificulta uma questão de logaritmo, na verdade, é a repetição. É você ter que ficar reescrevendo a mesma linha várias e várias vezes para conseguir calcular um logaritmo aproximado. O que eu te aconselho a fazer? Vem aqui e reescreve esse 5,4, tá? Vê se faz sentido aí para você. 5,4, eu gosto de usar a potência de 10. Eu escrevo assim, ó, isso aqui é 54 vezes 10 a menos 1. 54 você pode fatorar. Fatora ele aí para mim, ó. Por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3 ao cubo vezes 10 a menos 1. Ju, não entendi muito bem o que você fez. Tem uma outra forma? Tem uma outra forma, sim. Se você preferir, você pode pensar assim, ó, que 5,4 é a mesma coisa que 54 sobre 10. 54 a gente acabou de fatorar. É 2 vezes 3 ao cubo, dividido por 10. Esse 10 eu posso passar ele para cima. É só eu trocar o sinal do expoente. Aqui está 10 elevado a 1. Aí é só colocar 10 elevado a menos 1. É isso aqui que vai dar trabalho para a gente, tá? Calcular esse logaritmo aproximado. Mas vamos ver. Para quem não se recorda, ó, eu vou fazer separado aqui, tá? Depois eu volto nessa fórmula. Vou fazer aqui. O que vai ser o LN de 5,4? Vou colocar um parêntese aqui só para ficar mais organizado. Isso aqui vai ser o LN de 2 vezes 3 ao cubo vezes 10
elevado a menos 1. Então, isso aqui ó, é o logaritmo de um produto. Eu posso separar na soma dos logaritmos. Vai ser ln de 2 mais ln de 3 ao cubo mais ln de 10 a menos 1. Para quem não se lembra, gente, uma das propriedades mais importantes e revolucionárias do logaritmo é porque a gente pode passar esses expoentes para frente do logaritmo multiplicando. Então, vê se você consegue entender o que vai acontecer aqui. No lugar do ln de 2, eu vou colocar o valor aproximado de 0,7, mais 3 vezes o ln de 3. Aí aqui, ó, menos com mais, vai ficar menos 1 vezes o ln de 10. Então, acompanha. ln de 5,4 vai ser igual a 0,7 mais, no lugar do ln de 3, eu coloco 1,1. Vou fazer direto, tá? 3 vezes 1,1 vai dar 3,3. E no lugar do ln de 10, eu vou colocar 2,3. Menos 1 vezes 2,3 vai dar menos 2,3. O que vai dar esse ln que a gente precisa, então? ln de 5,4 vai ser igual a 4, ó, 4 menos 2,3. Então, ln de 5,4 vai ser igual a 1,7. Lembrando, gente, que isso é um valor aproximado, tá? Porque o ln de 2 é aproximadamente 0,7. O ln de 3 é aproximadamente 1,1. E assim por diante. Agora, entenda, o trabalho que a gente teve foi com o cálculo aproximado de um logaritmo. É isso que dificulta uma questão de logaritmo. O que acontece é que, às vezes, ele te dá esses valores prontos e mesmo assim você fica achando que a questão é difícil. Não é. O difícil dessa questão é essa parte operacional. Beleza, agora eu vou voltar ali e vou substituir. O que vai ser a idade equivalente? Vai ser 16 vezes 1,7, que é o ln que a gente precisava calcular, mais 31. Faz aí num cantinho qualquer, ó, 16 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7. Com 4 vai dar 11. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1. Aqui vai dar 2, 7 e 2. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a idade equivalente vai ser 27,2 mais 31. O que vai dar isso, hein? Vai dar 58,2. Então, a idade desse cãozinho aí, equivalente, né, à nossa idade, é 58,2. Resposta correta, letra D. Então, tá vendo? O logaritmo ele tem várias finalidades, tá? Das mais variadas coisas que você puder imaginar. Desde o cálculo de pH, por exemplo, até a idade de um animalzinho de estimação em equivalência com a nossa. Então, o logaritmo tem muito mais aplicação do que você possa pensar. E o Enem pode cobrar alguma coisa nesse estilo, tá? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, que ainda vou trazer muitos temas que tem muita chance de aparecer na sua prova. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão, que é uma questão de geometria espacial. Ao visitar o Egito, um turista comprou a miniatura de uma das pirâmides que visitou. Trata-se de uma pirâmide quadrangular regular. Na base da pirâmide, há uma etiqueta que traz várias informações. Dentre elas, as de que a área da base é igual a 128 centímetros quadrados e que a medida da aresta lateral é igual a 17 centímetros. Muito curioso, ele decidiu calcular o volume da miniatura e descobriu que este, em centímetro cúbico, é igual a... Gente, então, questão relativamente simples, né? Eu quero descobrir qual que é o volume de uma pirâmide. Para quem não se recorda aí, volume de pirâmide, a gente calcula da mesma forma que a gente calcula volume de cone. É área da base vezes a altura dividido por 3. A diferença da pirâmide para o cone é que o cone, a base é sempre um círculo. Já na pirâmide, a base pode ser qualquer polígono. Então tá, eu preciso então, para calcular esse volume, eu preciso da área da base. Repara que a área da base ele te deu de graça aqui, ó. Olha que maravilha. Ele te deu a área aqui de graça. Mas cuidado, tá? Porque a gente vai precisar da altura. Cuidado para você não achar que a altura é 17. Olha aqui, ó. A aresta lateral
é que mede 17. A gente não precisa da aresta lateral para calcular o volume, a gente precisa da altura. Ah, Ju, como é que eu vou fazer então, já que ele não me deu a altura? Pois é, a gente vai ter que descobrir que altura é essa. Lembra aí, numa pirâmide regular, a altura é o segmento que sai do vértice e é perpendicular aqui à base, justamente no centro do polígono da base, né? Eu preciso descobrir quanto que vale essa altura. A informação que eu tenho é que a aresta lateral vale 17. Se eu descobrisse quanto que vale, por exemplo, o lado da base, talvez eu conseguiria resolver o meu problema. Vê se vocês conseguem entender. Eu vou tentar descobrir aqui quanto que vale a aresta lateral. Vou chamar aqui de A. Como a base é um quadrado, A ao quadrado é a área da base. E a área da base vai ter que ser igual a 128. O que vai ser o A? Vai ser raiz quadrada de 128. Eu preciso melhorar esse número. Quem tem mais facilidade, pensa assim, ó. Ah, já sei. Raiz quadrada de 128 é raiz quadrada de 64 vezes 2. Qual que é a vantagem de fazer assim? Esse número tem raiz exata, é 8. Então, a aresta da base vai ser 8 raiz de 2. Ah, Ju, e se eu não perceber isso? Se você não perceber, você pode fatorar o 128. Vamos lá. 128 por 2 dá 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Vê se você consegue entender. Raiz quadrada de 128, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É raiz quadrada de 2 elevado a 7. Isso aqui eu posso pensar que é raiz quadrada, vê se está certo, hein? De 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz, esse aqui também. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então vai ficar 8 raiz de 2. Faça do jeito que você se sentir mais confortável, tá? Aí eu sei que você deve estar pensando, tá, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver o fato de eu ter encontrado essa aresta lateral? Em que isso vai me ajudar a resolver o problema? Então, vamos tentar entender aqui. Meu objetivo é fechar aqui dentro um triângulo retângulo. Entenda. Aqui mede 8 raiz de 2, aqui mede 8 raiz de 2, todos os lados aqui medem 8 raiz de 2. Olha o que eu estou querendo fazer. Estou querendo fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Ah, Ju, como é que você sabe que isso é um triângulo retângulo? Então, a altura é perpendicular ao plano. Então, se ela é perpendicular aqui, ó, nesse ponto, ela vai ser perpendicular a qualquer segmento que passar por esse ponto. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. A altura é o que eu quero descobrir. Eu tenho lá dentro um triângulo retângulo. A hipotenusa vale 17, a altura eu não sei, e esse cateto que está aqui, ó, a gente consegue descobrir. Aí, cuidado, porque alguém pode pensar, ah, Ju, já sei, é a metade do lado. Não é. Eu vou colocar aqui, ó, vou chamar esse lado aqui de A, esse ponto aqui de A, né? Esse vértice aqui de B, aqui de C, aqui de D, e o centro eu vou chamar de O. O segmento que a gente quer descobrir o tamanho é o segmento OB. Localize ele aqui na figura para mim, ó. O segmento OB é esse segmento que está aqui. Se você não está conseguindo enxergar do que se trata, esse segmento que eu preciso descobrir o valor, ele é a metade da diagonal. Se eu soubesse quanto que vale a diagonal desse quadrado, eu resolveria o meu problema. Agora, o detalhe é que dá para descobrir quanto que vale a diagonal de um quadrado. Porque aqui, ó, forma um triângulo retângulo isósceles. Para quem não se recorda, você pode fazer o teorema de Pitágoras, obviamente. Mas tem um jeito muito mais prático de fazer. Por exemplo, se aqui é x e aqui é x, a hipotenusa vai ser x raiz de 2. Então, a nossa diagonal ali, ó, vai ser 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, a diagonal vai ser igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes 8, vai dar 16. A diagonal toda é 16. Então, quanto que vai valer esse pedaço aqui? Esse pedaço vai ser 8. Tinha outras maneiras de chegar a essa conclusão, gente, mas eu fiz aqui de um jeito para recordar aí com vocês informações importantes que você precisa ter. Agora está quase pronto, porque eu preciso, na verdade, descobrir a altura, né? Então, eu vou fazer um teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, 17 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado
mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, gente, é 289. Isso aqui vai ser igual a h ao quadrado mais 64. Passa para cá, vai ficar 225. Imagina, ó, vai vir para cá menos 64. 289 menos 64 vai dar 225. E isso vai ser igual a h ao quadrado. O que vai ser o h? Raiz quadrada de 225. Gente, 225 tem raiz quadrada exata, é 15. Ah, Ju, e se eu não lembrar? Se você não lembrar, você pode fazer um processo parecido com o que a gente fez aqui, ó, que é fatorar o número. Imagina, 225 por 3 vai dar 75. Por 3 vai dar 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, raiz quadrada de 225 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Esse 3 sai da raiz, o 5 sai da raiz. Então, vai ser 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Agora, eu consigo calcular o meu volume. Dá uma olhada. O que vai ser o volume, hein? Vai ser área da base, 128. Ju, não tem que calcular aqui, não? Não, porque foi dado de graça, tá? Então, vai ser 128 vezes 15 sobre 3. Uma dica. Não faz essa conta aqui de cima. Simplifica, ó. Tá multiplicando, eu posso simplificar. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 5. A conta que você vai ter que fazer é 128 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. E aí está resolvido o seu problema. O que vai ser o volume, hein? O volume vai ser igual a 640. Como estava todo mundo aqui em centímetros, o resultado vai ser em centímetros cúbicos. Resposta correta, letra C. Então é isso, galera. Eu espero demais que vocês tenham conseguido entender a resolução de todas as questões. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu volto para te responder. Espero, na verdade, que você tenha vindo aqui mais para conferir o seu gabarito, que você tenha conseguido acertar todas. E fique de olho, porque até a prova do Enem, eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar consideravelmente sua nota na prova. Então, se inscreve aí no canal e até a nossa próxima resolução.